E aí galera, Giro Fluminense, seu giro de notícias do Fluminense. E aí como é que estão? Claro que essa pergunta é até um pouco redundante, né, diante do cenário maravilhoso que estamos vivendo. Alguém pode perguntar, como assim o Fluminense está na zona de rebaixamento? Séries desfalques, uma série de jogadores sem poder atuar, né, por conta de desfalques. Como é que a gente pode eleger esse momento como um bom momento? Como não, senhoras e senhores? O Fluminense está classificado às quartas de final da Libertadores da América. É um candidato, é um postulante, não tem como descartar que não seja um postulante a outro título, né? Tão importante na magnitude da Libertadores da América para estar no Museu do Fluminense. E é uma competição que sempre tem um ânimo, tem um tempero diferente para o Fluminense. Mas antes da gente dar entrada, né, nesse comentário desse vídeo, dessa partida histórica, gostaria de pedir a todos que estão aí assistindo, possam deixar seu like, seu comentário. Você que é torcedor tricolor, compartilhe com seu torcedor, com seu amigo, né, que é torcedor do Fluminense também. Aquele seu amigo também que quer cornetar, quer botar uma pilha, o Fluminense não vai passar das quartas, o Fluminense não chega à final. Chame seu amigo também para a gente comentar, bater um papo, discutir, se necessário também. Vamos defender o Fluminense, né? E chegar a um consenso, enfim, não sei. Porque é boa também, somos pertencentes ao país do futebol, então cada um do Brasil tem 220 milhões de habitantes, pelo menos 200 candidatos a técnico, né? Então cada um entende futebol ao seu modo, ao seu jeito. Eu ainda tô assim um pouco entusiasmado, era para eu estar trazendo esse vídeo ontem, né? Mas eu ainda tava assim um pouco organizando as ideias e também teve outras coisas que surgiram. E é impossível a gente não se conectar a esse jogo e não trazer uma carga, assim, uma carga de energia, um ânimo, porque foi uma partida diferente. A gente tem o Thiago Silva mais uma vez jogando uma competição da Libertadores da América. Impossível não lembrar de 2008 também, que para muitos, né, foi um ano que uma data, né, que foi simplesmente esquecida, que foi a data que foi enterrada. Nada disso, senhores. Simplesmente o Fluminense enfrenta Atlético Mineiro, Atlético Mineiro nas quartas, né? Mas simplesmente o Fluminense enfrenta o Grêmio, né, um tricampeão de Libertadores da América, no Maracanã, no dia 20 do 8, ou seja, 20 de agosto. Agora, se você junta 20 com 08, forma o quê? 2008. Cara, isso é inacreditável. E ainda por cima, a partida vai aos pênaltis e olha o lado que onde foi feita essa cobrança. Cara, é surreal. Até arrepia. Então, são coisas assim que a gente fica assim, ó, reciclando memórias. É impressionante. E a partida, né, foi muito tensa. Fluminense até, eu achei que o Fluminense ele começaria a partida impondo mais ritmo de jogo, tentando acuar o Grêmio, mas até que não. O Fluminense foi muito racional no início da partida. A preocupação inicial foi ter o controle do jogo, buscar criar jogadas. E aí quando o Fluminense encontra o primeiro gol, ele já ia construindo jogadas, fazendo com que o Fluminense tivesse controle da partida naquele momento. E é bem verdade que o Grêmio entrou na partida com uma proposta muito reativa. 3 zagueiros, os volantes ali todos também recuados. E até mesmo se a gente olhasse o ataque do Grêmio, não era um ataque tão móvel, pensando em um contra-ataque assim. Não tinham jogadores tão rápidos para simplesmente buscarem um contra-ataque, uma bola perdida, enfim. Era um Grêmio mesmo que estava ali para botar o 0-0 dentro do bolso e tentar levar a classificação. Porém, eles não contavam que o Fluminense é um time que tem sinergia com o Maracanã e com a Libertadores. E tudo isso colaborou para que o jogo fosse ficando dentro do controle do Fluminense. E aí, pouco a pouco, o Fluminense foi ganhando terreno. E aí chega o primeiro gol. E é interessante o primeiro gol,
porque o Fluminense, antes de fazer o primeiro gol, ele teve, se não me engano, um ou foi dois escanteios. E nas duas batidas anteriores ao gol, eu ficava só olhando pro Thiago Silva. E o cara, tu vai fazer o gol agora. Tu vai fazer o gol. Porque eu tava assim, tenso naquela partida. E eu vi a bola parada com uma possibilidade muito boa, muito importante para abrir o placar e conseguir abrir o caminho, né? Começar a caminhada para uma classificação, as quartas de finais. E aí, no lance do gol, né? Do escanteio do gol, eu tava com os olhos vidrados no Thiago Silva. Eu não olhei pro Ares, eu não olhei pra bola, não olhei pra mais nada, só olhei pro Thiago Silva. E eu todo o tempo com aquela energia positiva. Tu vai fazer o gol, cara. Tu vai fazer o gol. Tu vai fazer o gol. E quando a bola cruzou a área e o Thiago Silva veio ali de trás, né? Com um excelente tempo de bola, deixando a marcação para trás, pulando com certa liberdade, digamos assim, né? Pode até achar que é uma falha defensiva do Grêmio, não deixa de ser, mas, cara, é inacreditável o que é o Thiago Silva. Eu tenho certeza que o Brasil, principalmente o brasileiro médio, ele só vai ter noção de quem foi Thiago Silva quando ele parar. Porque, cara, é inacreditável. Eu não canso de falar as virtudes desse cara aqui. Inclusive, até pouco tempo atrás, ele estava jogando na Premier League. O que é surreal. Simplesmente o campeonato de maior nível europeu do mundo. E o cara jogando em alto nível, sendo titular de um time dessa competição, é algo assim sem precedentes. A gente pode até fazer uma comparação rápida, né, com um dos zagueiros históricos do Chelsea, que é o Terry. E eu, sinceramente, eu nunca vi, pelo menos eu acredito que eu não tive essa sensibilidade de ver um apelo emocional por conta da torcida do Chelsea, que ela teve e tem com o Thiago Silva, tendo com o Terry também, que é simplesmente um zagueiro histórico do time. Enfim, tudo isso reflete o que é o Thiago Silva. E ele volta no Fluminense, volta a disputar uma partida de Libertadores da América, volta às memórias de 2008 e ele volta a marcar no Maracanã seu primeiro gol com a camisa do Fluminense no retorno ao Fluminense. E simplesmente é surreal. E aí o Fluminense continua o controle da partida, o Grêmio fica um pouco perdido, cambaleado ali com aquele gol. E não demora muito tempo, os 27 minutos do primeiro tempo, se eu não estiver enganado, o Fluminense chega ao segundo gol, né? Uma bola, um contra-ataque rápido, né? E o Ares participa da jogada do começo ao fim. Ele começa a jogada, ele corre o campo inteiro e ainda chega em condições para finalizar dentro da área. Ele consegue tirar bem do goleiro e aí o goleiro dá uma espalmada na bola. Porém, o Dodge, né, com o braço um pouco aberto, acaba resvalando na bola. A dúvida do lance é que se a bola fosse em direção ao gol, ele deveria ter sido expulso. Porém, se a bola, ao desviar, tivesse como destino ir para fora, se a bola tivesse como resultado ir para fora, resultando em um escanteio, então ele deveria receber o cartão amarelo. Pelo menos foi isso que foi dito na transmissão como uma regra atual. E ficou uma dúvida, né, no VAR, na análise, se a bola, aparentemente era essa dúvida, se a bola iria em direção ao gol ou iria para fora. Terminaram colocando como se fosse para fora e apenas deram cartão amarelo para o jogador. E o Arias batendo pênalti é algo assim também, uma frieza absurda. Ele parece que foi criado no Alasca de tão frio que o cara é. É inacreditável. Tem muitos até que... Ele até falou na coletiva que o pessoal fala que ele é o Pelé da Colômbia, né? E, cara, o poder que ele tem de carregar uma bola, ele consegue proteger a bola de uma maneira que, assim, não dá pra explicar. Ele é muito forte fisicamente, corre muito, até mesmo, né, quando ele era treinado pelo Diniz, a gente via muito ele trocando de lado, né, entre ele e o Ken. Ele não tinha uma posição fixa nas laterais, né, ele caía às vezes pela direita, às vezes pela esquerda, às vezes até ele
centralizava um pouco as jogadas, mas ele era muito móvel dentro do campo. Com o Mano ele tem ficado mais pela direita, mas a gente vê nas partidas, mesmo agora com o Mano, que às vezes ele vem também para a esquerda para ajudar, para poder aumentar a questão do número de jogadores ali perto da bola, algo parecido com o que o Diniz fazia com o Fluminense. E aí ele bate e faz o gol, o Fluminense simplesmente destrói a vantagem que o Grêmio tinha de um gol. E antes de acabar o primeiro tempo, né, antes dos 30, o Fluminense já tinha marcado os dois gols que precisava. E aí a partida foi ficando um pouco mais morna. O Fluminense teve algumas chances aí no primeiro tempo, mas nada que realmente oferecesse tantos riscos ao Grêmio. E logo no começo do segundo tempo, o Fluminense com aquela postura um pouco mais reativa, né, acredito. O Fluminense consegue um bom ataque logo no começo do segundo tempo. E o Ganso, cara, o que o Ganso jogou essa partida também foi espetacular. Eu acho até que o Ganso está jogando bem mais do que ele estava jogando com o Diniz. E olha que quando eu falo com o Diniz, é em todo o período que ele jogou com o Diniz. É assim, eu não lembro do Ganso jogando com o Fluminense, pelo Fluminense no caso, jogando tão bem quanto está jogando agora. É impressionante, porque com o Diniz ele ainda era um jogador muito cerebral. Ele apoiava um pouco a marcação, mas não era tanto. Mas eu tô vendo um Ganso, além de ser cerebral, mas eu tô vendo ele com a responsabilidade tática muito grande. Então ele volta muito para marcar, ele fecha os espaços para quem tá entrando, né, no ataque. Então, cara, ele assim tá se tornando um jogador muito completo. E olha que ele não é mais um garoto. Então isso é surreal de verdade. E aí, no começo do segundo tempo, ele dá aquela cavadinha absurda. E o goleiro estava vendido no lance. E a bola caprichosamente bate no travessão. Seria um 3-0 em menos de 10 minutos do segundo tempo. Sim, para sacramentar a partida definitivamente. Porque o Grêmio estava perdido. Estava perdido, não tinha força, nem... Assim, eu acredito que não tinha força mental para tentar reverter um resultado desse. E aí o jogo foi ficando mais cadenciado, o Fluminense foi ficando mais fechado. Até porque o Fluminense, a gente sabe, né, não tem poupado jogadores, né? O Fluminense está em duas competições importantíssimas. Tinha a Copa do Brasil até começo do mês. Foi eliminado pelo Juventude. Mas a gente sabe que mesmo com a eliminação pela Copa do Brasil, não era a intenção do Fluminense ser eliminado. O Fluminense até poupou na primeira partida contra o Juventude. Mas na segunda partida a gente já viu o Fluminense com a força máxima. Com o máximo que eles poderiam dispor naquele momento. E aí o Fluminense não tem poupado de maneira alguma no Campeonato Brasileiro, até pela necessidade da permanência na Série A. E chegando na Libertadores, não tem como chegar e dizer assim, você não vai jogar porque o Campeonato Brasileiro é mais importante. Tende a ser mais importante porque a permanência na Série A ela é fundamental, é imprescindível. Mas quem que vai poupar em um jogo de oitavas de final? E agora chegando o Fluminense nas quartas? Não tem como. Então o Fluminense está jogando literalmente duas competições. É bem verdade que a Libertadores com esse formato atual mais espaçado, durando o ano todo, os jogos não chegam a estar comprometendo tanto o calendário, né? E o Fluminense agora tendo só duas competições, então acredito que dê para conciliar. E o Fluminense tem um bom elenco, isso é inegável. Mas mesmo assim, a gente sabe que o Fluminense tem, né, aquelas peças que estão rotineiramente participando do time titular, como o caso do Martinelli, do Ares, do Ganso, o próprio Thiago Silva agora. Então, esses jogadores eles tendem a sentir um pouco mais de fadiga, tendem a sentir mais cansaço. Então, o segundo tempo o Fluminense foi caindo um pouco de rendimento. E eu acredito que até por isso que o Fluminense sofreu no segundo tempo. E aí teve aquele gol que, assim, sinceramente, eu vou falar até um negócio aqui interessante. Você que está assistindo o vídeo aí e gosta de física, né? Eu vou falar algo aqui interessante. O Grêmio faz o gol, né? Estou falando o gol que foi impedido. Vai para o VAR e, cara, simplesmente
eu fiquei assim. Sabe o que foi que eu lembrei? Do experimento, né? Do gato de Schrödinger. Schrödinger, um nomezinho meio difícil. E o experimento da fenda de luz, né? A luz passando na fenda. Eu não vou entrar em detalhes exatamente do que significa isso, porque senão o vídeo vai para uma outra área que aí, enfim, dispensa comentários. Quem sabe vai entender o que eu quis dizer. Mas, resumindo, fazendo a comparação com esses experimentos com o que aconteceu na partida, simplesmente se eu olhasse aquele lance, né, do VAR, e se eu piscasse o olho, eu fechasse o olho, olhasse para um outro lado e voltasse a olhar a tela do VAR, em um dado momento eu iria ver a luz, ó, eu iria ver a linha vermelha à frente da linha azul, e em outro momento eu iria ver a linha azul à frente da linha vermelha, porque simplesmente foi um impedimento a nível quântico, um impedimento a nível nanométrico, milimétrico, porque é absurdo aquele posicionamento do VAR. E olha que eu geralmente pego muito no pé do VAR por conta do posicionamento das câmeras. E nesse lance, até que o posicionamento das câmeras estava decente. Não digo que estava assim ideal, perfeito, porque o perfeito seria 90 graus com a linha de zaga. Mas a gente sabe que isso é quase impossível de conseguir uma câmera que se estabilize de forma paralela à linha de zaga do adversário, né? No caso do time que está sofrendo um ataque. Então é complicado, mas aquela câmera estava bem posicionada para aquele momento ali e dava uma percepção boa. E o impedimento foi a nível assim, nossa, se talvez pegasse um frame a mais, com um pouquinho de tempo a mais e outro a menos, talvez a visão seria diferente. Mas enfim, ainda bem que foi dado o impedimento. E aí depois, logo em seguida, o Fluminense já bem mais fadigado também, chegando ao final da partida. Ali por volta dos 75, 70 do segundo tempo, no caso da partida, né? O Fluminense sofre um gol que eu assim, achei bobíssimo. Inclusive o primeiro gol também que foi impedido, também achei muito bobo. Eu acredito que o Fábio falhou dessa vez. Na semana passada não acho que ele falhou, mas nessa partida dessa semana ele falhou. Porque é uma bola ali na pequena área que chega, ele tem que chegar e sair do gol. Ele não pode deixar o zagueiro tirar aquela bola. A não ser que seja ali no bico ali da pequena área, quase dentro da grande área, entendeu? Mas ali chegando dentro da pequena área, no centro da pequena área, o goleiro tem que sair do gol, não tem essa. E ele não saiu do gol e o Gêmeos, se eu não estiver enganado, conseguiu trombar ali com o zagueiro e cabecear a bola ali, desviando a bola e ela entrando no gol. Então eu fiquei assim revoltadíssimo. E o segundo gol, que realmente valeu definitivamente, o Grêmio faz uma transição de bola da esquerda para a direita, assim, de uma maneira assim muito fácil, assim, parecia um time colegial, o time do Fluminense, apenas assistindo a transição, e o Grêmio foi passando de pé em pé até chegar ali na parte lateral direita do campo, fez o cruzamento para dentro da área, um cruzamento rasteiro. O Felipe Melo, que tinha acabado de entrar na partida, fez aquele posicionamento meio que de handball, sei lá, tentou interceptar a bola, não conseguiu, a bola passou quase que por baixo dele. O Fábio também não conseguiu interceptar, e aí o atacante do Grêmio, né, que já está até vendido parece, chega finalizando, fazendo aquele gol que nos amedrontou de uma forma assim absurda. Mas aí, logo após o gol, o Fluminense cria aquele ânimo de novo, cria aquela energia e aí volta a criar boas oportunidades, quase marca o gol no final da partida, chegou a marcar, né? Só que estava impedido o John Kennedy, e o John Kennedy precisa se controlar emocionalmente. Ele é um jogador que é muito especial, é um jogador que não há dúvidas que ele é um torcedor também do Fluminense, e um gol importantíssimo daquele que daria classificação ao Fluminense nas quartas de final da Libertadores, depois de um período conturbado, de polêmicas, enfim, várias situações que
que não vale a pena a gente entrar em detalhes aqui, em relação ao John Kennedy. Ele marca um gol e aí ele não aguenta, ele já vai tirando a camisa e sai do jeito que foi o gol da final da Libertadores, que ele marca e sai descontrolado, né? E inclusive numa entrevista ele fala que teve vontade de tirar a camisa naquele momento e só não tirou porque ele sabia que tinha um cartão e que seria expulso se tirasse a camisa, mas ele não lembrava que se subisse na gradinha lá da torcida também levaria o cartão. Pois bem, e aí ele sai, tira a camisa e toma o cartão amarelo bobo. Mas, e ainda por cima, foi provar e foi anulado o gol, né? Porque o Thiago Silva, que rolou a bola para dentro da área, estava impedido. Pois bem, e aí chegamos, caros amigos, aos temidos pênaltis, né? Aquela coisa que, assim, que o torcedor que torce pelo seu time nunca gosta dos pênaltis. Ele gosta de ver pênaltis assim, quando é o time rival, quando é o time do amigo, para aquela zoação. É um show à parte. Mas quando você torce pelo seu time, dificilmente você vai gostar. Embora eu vi muitos analistas que torcem pelo Fluminense falando que o jogo ia ser sofrido, que o Fluminense ia passar nos pênaltis. E eu fiquei assim, com os nervos à flor da pele. E aí, quando o Fluminense decidiu que iria bater naquele lado do Maracanã, cara, 2008 abaixou assim pra mim. Na mesma hora eu fiquei assim, com a mente assim, atordoado. Eu fiquei sem chão naquele momento. Eu disse, não, cara, pelo amor de Deus. E ainda por cima tem todo o histórico, né? O Fluminense nunca havia passado de uma disputa de pênaltis em uma partida ou uma fase eliminatória na Libertadores da América. Inclusive a própria final de 2008 foi disputada foi para uma disputa de pênaltis, né? E aí o Fluminense, né, começa batendo. Eu sempre prefiro isso também. Só que assim, se você não começa bem, né, você começa perdendo, em vez de você jogar a pressão pro adversário, você tranquiliza o adversário, né? E foi o que aconteceu. O Ganso, que é um excelente cobrador, eu achei que ele cobrou bem até. Só que ele tirou tanto do goleiro que a bola caprichosamente bate na trave. Ele consegue deslocar muito bem o goleiro, mas só que eu acredito que deu um picozinho de adrenalina naquele momento. O Maracanã lotado, muitas memórias ali, e aí ele acaba tirando bastante do goleiro. Não tinha necessidade de ele tirar tanto porque ele já tinha deslocado o goleiro, era só chutar ali um pouquinho mais pro meio do gol, ou um pouco para lateral, mas não precisava assim a bola na bochecha da rede, entendeu? E aí ele perde o pênalti. E aí a gente fica com aquelas memórias. Só que a gente tinha um grande goleiro ali embaixo das traves para nos guardar, né? E aí o Fluminense vai para as disputas e simplesmente, eu não vou falar tanto aqui das batidas. Eu não vou falar aqui tanto das batidas, mas a gente dá para dizer que os 5 pênaltis foram bem batidos. Inclusive o do Ganso, eu achei, como eu falei, o Ganso ele tirou um pouco mais do que deveria e acabou a bola caprichosamente batendo na trave. Mas os 5 que bateram bem. O que eu fiquei um pouquinho mais preocupado foi o do John Kennedy, porque ele, apesar de ter batido muito bem também, ele foi uma batida forte, que bem na lateral mesmo, batendo na bochecha da rede. Ele bateu bem, porém foi um risco tremendo ali, poderia também ter batido na trave. Mas tirando isso, esses dois detalhes, o Fluminense bateu muito bem os 5 pênaltis. E o Fábio dispensa apresentações, comentários. Cara, o que falar do Fábio? O cara defendeu 2 pênaltis, cara. Assim, cara, bicho, um goleiro desse que, assim, o destino tinha reservado esse momento para o Fluminense e para o Fábio. Quando eu falo esse momento, o ano de 2023, com a conquista da Libertadores. E pode ser agora também em 2024. Mas, assim, se a gente for ver o histórico do Fluminense e o do Fábio, a gente vai ver coisas parecidas. O Fluminense conquistando títulos importantes, né, recentemente, né, a nível nacional, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Também aí tem os campeonatos regionais, no caso
do Fluminense é o Campeonato Carioca e do Cruzeiro o Campeonato Mineiro. E o Cruzeiro também conquistou esses nacionais que eu falei, que é a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro. E o Fábio sempre como goleiro do Cruzeiro, né? E aí o Fluminense, né, em 2008, teve uma decepção tremenda, né? Que foi a perca. Foi não ter ganho a Libertadores de 2008 depois de um ano assim histórico, né? Uma campanha linda, derrotando adversários fortíssimos no auge do seu potencial técnico, né? Que no caso do São Paulo e do Boca Juniors. E o Fluminense chega à final, não ganha, uma dor tremenda, perdendo o título em casa. E aí voltando para o Cruzeiro, no caso falando mais precisamente do Fábio, né? Em 2006 ou foi 2000, agora eu não vou lembrar, acho que foi 2009, não tenho certeza. Eu não vou lembrar, eu sei que o Cruzeiro chegou na final da Libertadores contra o Estudiantes e perdeu no pleno Mineirão, né? Era dado como certo o título e, se eu não me engano, o Cruzeiro tinha conquistado um resultado até bom na Argentina, no primeiro jogo, e no jogo decisivo no Mineirão, o Cruzeiro não consegue se sagrar campeão da Libertadores. E aí, tanto o Fluminense, que havia conquistado tudo, com exceção do campeonato da taça da... E tanto o Fluminense quanto o Fábio, que haviam conquistado tudo, com exceção da Libertadores, se encontram, né? Se encontram nesse momento e o destino une os dois para curar essas feridas. Cara, é surreal. E aí o Fábio, mais uma vez, ele mostra o grande goleiro que ele é. Eu vejo pessoas, né, e até na semana passada, que criticaram o Fábio. Ah, o Fábio falhou. Até se o Fábio falhar, eu não sou digno aqui de dizer ou apontar o dedo para o Fábio, jamais. Porque o Fábio, o que ele fez e o que ele faz, exime qualquer erro que ele cometa. E eu acho até que ele não cometeu erros durante aquele jogo lá contra o Grêmio. Acho que sim, nesse gol que ele tomou, né, que foi anulado, ele cometeu erro, ele deveria ter saído do gol, porque é um lance dentro da pequena área. É uma ação de manual de cartilha de goleiro, e ele não tomou essa ação. Porém, nunca que eu vou criticar ele. E ele defender 2 pênaltis decisivos contra um time que é assim, uma camisa pesadíssima que tem o Grêmio. E outro personagem de 2008 estava lá no Maracanã, que era o Renato Gaúcho. Então, assim, surreal. E, assim, o Fluminense está numa retomada, isso vai motivar o time, tanto no Campeonato Brasileiro como também na Libertadores. Adversário forte, que a gente vai enfrentar, Atlético Mineiro. Porém, eu já tive mais medo do Atlético Mineiro nessa atual temporada. Até acho que eles estão um processo um pouco instável, né? Já estiveram melhores e acho que o Fluminense tem totais condições de fazer frente com o Atlético Mineiro. Lembrando que o Fluminense vai ter a primeira partida disputada no Maracanã e a partida decisiva na Arena MRV, lá em Belo Horizonte. E o Fluminense chega essas quartas de final. O Fluminense consegue garantir mais 40 milhões de reais, né? Na verdade, somando tudo que já ganhou na competição até o presente momento, fase de grupos e agora quartas de final, o Fluminense já tem 40 milhões de reais garantidos por conta das vitórias e também ter chegado às quartas de final da Libertadores. Então é isso, galera. Acredito que é um momento muito bom e o Fluminense vai tirar bons frutos desse momento que está vivendo. Então, obrigado quem tiver assistido esse vídeo. Deixe seu like, comentário, saudações tricolores.